Sejam todos bem-vindos. Que este seja um sábado agradável na presença do Senhor. Eu vou contar a história de um senhor agora para vocês. Próximo ao fim da sua vida, John Kingery foi abandonado por sua filha, nas proximidades de uma pista de corrida em uma cidade norte-americana. Enfermo e com Alzheimer, ele estava em uma cadeira de rodas, segurando com as mãos trêmulas e com um pequeno urso de pelúcia. Quando sua história foi fotografia, chegaram aos jornais. Nancy, outra filha desse velho homem, descobriu o pai que ela havia perdido há 30 anos, quando ele se afastara da primeira esposa e dos 5 filhos. Ao longo dos anos, contudo, o amor de Nancy pelo pai nunca diminuíra. Aos 50 anos, Nancy reencontrou-se com ele. Então, com 82 anos, ele não a reconheceu, não sabia quem era ela, nem seu nome. Mas nada disso impediu as lágrimas de correrem por sua face. Ao rever o pai perdido por tanto tempo, eu não tive um pai por todos aqueles anos, disse ela. Mas agora eu o tenho, e quando mais o vejo, mais desejo estar com ele. O que ouvimos de Nancy é o testemunho da simples e interminável fome de uma criança de qualquer idade pelo pai, que neste caso desaparecera. Que seu desejo seja encontrar a cada dia com Cristo, o nosso Pai de amor. Agora vamos cantar o hino inicial de número 427, Mais Perto Quero Estar.
Amém. Um bom sábado a todos. Quero convidar a igreja agora. Vamos nos colocar de joelhos e fazer uma oração. Santíssimo e poderoso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui adorando e bendizendo teu santo nome, Pai. Santo Deus, obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto, Pai. Que o Senhor fale unicamente ao nosso coração e que possamos sentir a tua presença aqui, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Informativo Mundial das Missões. Porção da Verdade. Niang trabalhava na colportagem quando viu uma senhora colocando as compras no carro em uma loja de descontos. A moça se aproximou da senhora, deu um sorriso e em seguida ofereceu um livro sobre plantas medicinais. Logo depois, Niang mostrou um livro de receitas e em seguida o livro Caminho a Cristo, da escritora Ellen White. A senhora olhava interessada para os livros, mas informou que não iria comprar porque o marido não iria gostar. Então Niang mostrou mais livros, incluindo exemplares para crianças e outros livros de Ellen White. Então a mulher não aguentou e disse: "Quer saber? Vou levar todos os livros." A senhora comprou os livros e ao final Niang orou com a mulher, pedindo que ela encontrasse paz em Jesus. A mulher estava emocionada. Ela comentou que passava por momentos difíceis, queria conhecer Deus e com aqueles livros teria a sua porção da verdade. Atualmente Niang continua comportando para terminar a faculdade e um dia pretende ser uma dentista missionária. Em 2011, a sua oferta missionária ajudou crianças refugiadas como Niang a frequentarem a educação adventista na divisão norte-americana. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar novamente as crianças refugiadas na América do Norte a estudarem na educação adventista. A oferta também ajudará a construir moradias para os missionários da Escola Adventista de Palau, no Oceano Pacífico. Irá ainda concluir um ginásio na Escola Adventista de Holbrook, no Arizona, Estados Unidos. E irá abrir uma igreja adventista e um centro comunitário na isolada cidade de Igloolik, no Canadá. Sejamos liberais. O grande conflito também está sendo travado em um nível mais pessoal. Todos nós, individualmente, enfrentamos os desafios da fé na nossa vida diária. E se não vivermos até a segunda vinda de Jesus, também enfrentaremos a morte. Esta semana, recapitularemos como podemos descansar em Jesus, em face dos conflitos globais e do nosso futuro pessoal incerto. Bom dia, um feliz sábado a todos.
Chegou o momento de nós recapitularmos, né, o que nós estudamos aí durante a semana, né? Um assunto muito importante para nós, para nossas vidas, para a maneira que nós devemos viver, né, nosso dia a dia. Diz assim, lá na lição, na última lição, né, do trimestre, né, o descanso supremo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que nós tentamos imaginar o que e como será, nós não vamos conseguir realmente imaginar o que Deus tem preparado para nós. Você já se sentiu no meio de uma grande batalha, uma luta entre o bem e o mal? Essa luta do bem e mal é a luta entre Jesus, o bom, né, e Satanás, o mal. E o que realmente acontece nessa situação, né? O grande conflito entre Cristo e Satanás, isso daí algo que está acontecendo numa situação global, né? No mundo todo, até no nível cósmico, né? Porque essa luta já começou lá no céu, né? Entretanto, na confusão de eventos, podemos facilmente perder a visão geral do plano de fuga de Deus para este mundo. Guerras, agitações políticas, desastres naturais podem nos manter em um desamparado terror, mas orientação profética nos ajuda a ter em mente o panorama geral do destino onde estamos indo e como chegaremos lá. Eu preciso da ajuda dos irmãos, né, nos comentários aí, né, para que essa lição, esse estudo, essa recapitulação fique maior do que ela é, né, aqui para nós, né. Então eu preciso da ajuda dos irmãos, os comentários. Tem um microfone aqui? O irmão nos ajuda? Aí alguém que queira comentar, o irmão leva o microfone até a pessoa e o nosso irmão aí pode nos ajudar aí nos comentários. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei pensando no verso dessa semana e fiquei assim, a gente sempre tem que analisar o tudo. Por exemplo, esse verso ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para nós no céu. Bem, Ellen White, ela teve uma visão, não sei como ela esteve no céu, porque conta uma história das visões dela, que quando ela foi, ela falou, como eu vou saber que eu estive aqui no céu, que eu vi tudo que está preparado para o ser humano? Como que eu vou saber que eu fui? Aí colocaram uma fita no braço dela aqui, amarraram uma fitinha, e quando ela voltou, assim, a consciência aqui na Terra, ela estava com a fita no braço. Então, sim, o coração humano que ela tinha, conseguiu ver, mas ela não conseguiu descrever. É algo tão fora do comum para nós aqui na Terra, que não existe palavras para poder expressar o que ela conseguiu ter visto, e a lembrança dela ela não conseguiu manter a lembrança, porque é algo que não faz parte. Aquela coisa, você vê alguma vez e você volta para outra realidade, parece que foi um sonho, e com o tempo a gente não consegue depois lembrar de algumas coisas. Então, sim, o verso é um verso que, como nós somos extremamente perseguidos como igreja, tem pessoas que estudam
as nossas doutrinas, estuda a nossa história, estuda todos os nossos patriarcas só para nos acusar. Então, se alguém um dia falar que nós somos fundamentalistas, nós podemos dizer não. Ou a gente falar, esse verso, a Bíblia toda fala a verdade, esse verso aqui já existe sim uma pessoa, ao menos, que está registrada em algum livro, que já esteve lá e viu tudo que tem. Então, é para a gente poder saber, né? Para caso um dia alguém perguntar, a gente tenha uma resposta. É bom saber dessas coisas. Deu um pane aqui, mas já... O grande conflito também ocorre em um nível... Todos nós... É a pilha... Todos nós individualmente enfrentamos desafios de fé em nossa vida cotidiana. Nós temos problemas no nosso dia a dia com que faça que nós nos abalemos, né? Alguma coisa que teria que ser assim, mas foi assado, vamos dizer assim. E isso às vezes nos abala. Às vezes são momentos. É um determinado momento, às vezes não é algo muito grande que você perde a fé por muito tempo, mas é algo que abala, né? Isso acontece comigo e eu creio que acontece com muitos, né? Às vezes num determinado momento você sai do nível, né? Você levanta a voz, esbraveja, não é falta de fé, mas é falta de, como é que é a palavra? Controle, né, de si mesmo. Nós realmente, se formos ver, nós não temos um controle de nós mesmos o tempo todo. Às vezes até na maioria do tempo, mas não todo o tempo. Vamos lá, vamos continuar. Se nós não vivirmos até a segunda vinda de Jesus Cristo, também enfrentaremos a morte. E nós estudamos aí durante a semana, né? Tudo sobre a visão aqui na parte do domingo, a visão do fim, a contagem regressiva, ordens para marchar, descanso em paz, alegrem-se sempre no Senhor. Esses são assuntos que nós estudamos durante a semana. E aqui na parte de domingo, né, uma visão do fim. O Ander aqui quer comentar. Aqui, né, na pergunta 1, né, em sua opinião, que conforto João obteve com essa visão, né? O conforto que ele teve em ver a Jesus, né? É uma visão de Cristo glorificado, né, que confortou o coração de Jesus, de João aqui. Ander. Sim, João ele teve a oportunidade de contemplar Jesus em toda a sua glória e majestade, porque ele viu Jesus lá assentado ao trono e toda a visão do tempo do fim. O que nós podemos entender como vai acabar a história desse mundo? Bem, não sou eu quem falo, quem está dizendo isso aí é o grande conflito. Capítulo 40, junto com Daniel 12 e Apocalipse, agora não lembro do capítulo, diz que pouco antes do retorno de Jesus, muitos dos que dormem, não são todos, diz, muitos dos que dormem vão acordar, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Aí, capítulo 40, esse é o capítulo 40, uma parte. Até aqueles que os transpassaram, para ouvir o concerto de paz. Então, pouco antes de Jesus voltar, já liga com a pergunta de segunda-feira, que o mundo vai estar numa convulsão absurda. Parece que não vai ser hollywoodiano. Se a gente ler o Grande Conflito, vai ter alguma coisa hollywoodiana sim. Os montes vão mover as coisas, porque diz que os ricos, que ainda vai existir ricos até Jesus voltar, ainda vai ter alguns ricos,
vão sair das suas ilhas e se refugiar nos seus montes, porque as ilhas vão sair do seu lugar, vai haver maremoto, tsunami, vai ser uma coisa absurda antes de Jesus voltar, para dar tempo deles fugirem. Então a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Talvez um pouco antes de Jesus voltar. O mundo vai estar numa convulsão. E a gente pode pensar, nossa, então nós vamos estar sofrendo? Não. Enquanto pudermos ir e vir e trabalhar, Deus estará sempre nos abençoando com o nosso fruto do trabalho. A partir daí, o que vai acontecer? Se eu não puder mais trabalhar, eu posso ter certeza que eu vou ser guardado por Deus. E se for necessário receber pão do céu para poder me alimentar, Deus vai dar esse pão do céu para nos alimentar, porque nós não precisamos temer. O mundo vai entrar num caos, mas quem está no caminho de Deus, quem de fato vai para o céu, já pode saber. Se você está recebendo a visita de um anjo, é porque você está no caminho certo. Então Deus seja louvado. Amém. Agora vamos para segunda-feira, né? A contagem regressiva. No Monte das Oliveiras, Jesus descreveu a história em linhas gerais ao responder as perguntas do discípulo. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aqui está falando sobre o sermão, né? O sermão de Cristo lá no... O famoso sermão, né, registrado lá em Mateus 24, abrange uma linha do tempo ininterrupta e histórica, desde os seus dias até a sua segunda vinda. Às vezes a gente fica pensando, né, nas situações que porventura venham acontecer com a gente, né, no decorrer do período que nós estamos vivos aqui, né, como aconteceu com João lá preso nessa ilha rochosa, perdendo as esperanças, mas ele foi revigorado com a presença de Cristo, com a mensagem de Cristo ali para ele naquele momento, que o fortaleceu. Muitas vezes pessoas estão desanimadas, tentando, eles não estão presos numa ilha rochosa com difícil acesso, eles estão presos dentro de suas casas, dentro da sua mente, e precisando de, talvez Cristo em pessoa não esteja lá, mas às vezes você ou eu podemos ir lá e confortar o coração, ajudar a confortar o coração, mostrando que tem uma possibilidade real de algo melhor na vida futura. Então, é que a gente fica pensando e guardando aquilo para si mesmo, esperando algo para si, mas tem muita gente com terríveis problemas psicológicos, físicos, delimitando, né, o acesso a muitas coisas, e uma delas é a mensagem. Nosso irmão João quer fazer uma participação aí num comentário. Realmente todos nós acreditamos na volta do Senhor, que a volta dele está próxima, né? E nos alegramos com isso, né? Que é algo maravilhoso, a culminância de todo o plano redentor. Mas sabemos que acontecerá grandes coisas, né? Como foi falado, o mundo vai entrar num caos cada vez mais intenso, né? Cada vez pior. E assim como o Senhor deu esperança para João ali na ilha de Patmos, mostrando que no final tudo terminaria bem, mas isso após um caos. O Senhor disse em Mateus também, capítulo 24, que no final tudo terminaria bem com a volta dele para buscar os seus escolhidos, mas que antes disso haveria um caos. Então como que nós podemos estar preparados, encontrar descanso e paz em meio a esse caos? É conhecendo esse cronograma profético que o Senhor deu em Mateus 24 e deu a João. É mais ou menos como, eu sei aonde devo chegar. É longe isso, né? Mas eu sei que o caminho até lá é perigoso, então eu preciso conhecer o caminho, eu preciso estar preparado
Eu preciso me precaver de certas coisas. Agora, se nós não estivermos preparados, se não conhecermos esse cronograma profético, né, como o autor diz aqui, nós não teremos paz, não teremos descanso. Você entendeu? E essa angústia que nós sofreremos será muito maior do que a esperança da volta de Jesus. Mas a esperança vai se desvanecer em meio a esse caos, né? E sabemos que estamos nos últimos dias. Ou nós vamos nos deparar com essa grande angústia, ou os nossos filhos. Né? Então, se para nós não vemos muitos motivos para nós nos prepararmos, deveríamos ver motivos para nos prepararmos e prepararmos os filhos, prepararmos os netos. Né? E sendo sincero, falo com amor isso, sem querer ofender ninguém. Nós estamos longe ainda, mesmo como povo adventista, de compreender esse cronograma profético, os detalhes, né, de saber o que vai acontecer. Poderíamos ilustrar como campo minado também. Nós temos que atravessar esse campo minado. O Senhor nos mostrou onde estão as minas. Mas será que todos nós sabemos de fato onde estão essas minas? Então é isso, a palavra-chave é preparação, em conhecer esse cronograma profético que o Senhor deu tão amplamente. O João falou aí, né, sobre um campo minado, né? O campo são muitos hoje por causa da tecnologia, né, virtuais, né? Problemas que às vezes nós imaginamos, alguns problemas são reais. São as possibilidades de pecado que nós passamos no nosso dia a dia. São campos minados. São coisas que podem explodir a qualquer momento, né, João? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né, João? Mais ou menos você, no dia a dia, são situações que você não deveria fazer e você acaba fazendo. O nosso irmão Francisco também quer fazer um comentário, mas eu vou fazer um comentário aqui um pouco antes. Só vou ler um pedacinho aqui da parte de segunda-feira. A vinda de Jesus será um evento literal, considerando o espaço dado na profecia para o seu retorno. Até mesmo nos sermões de Jesus, este evento é muito importante. Aqui nós estudamos durante a semana que Jesus ele vai vir e todos verão. É algo para nossa mente pequena e curta de visão, tentar imaginar como será. Eu imagino, por causa da tecnologia, talvez vai aparecer para todos os cantos, mas não importa a forma. Não importa a forma de como ele vai aparecer, mas ele vai aparecer para todos ao mesmo tempo. Não é a gente... apareceu um lá em Curitiba, apareceu um Cristo lá em São Paulo, Cristo está em São Paulo lá, não, Cristo está lá em Estados Unidos. Não, Cristo ele vem uma vez só e para todos ao mesmo tempo. O irmão Francisco primeiro, daí depois o Ander. Seguindo um pouco ali o raciocínio do irmão João, nós vemos que para os tempos dos finais nunca deixou Deus segredo para ninguém. Como ele diz, todas as coisas ele revelaria aos profetas, né? E nos dias de Nabucodonosor mesmo foi traçado o destino de toda a humanidade na revelação do sonho da estátua, né? Quando ali Daniel revelou para o rei, claro, através de Deus, e então foi mostrado o que aconteceria com os poderes políticos, com os poderes religiosos também, e nós sabemos os resultados de tudo isso. Quando João estava na ilha de Pátima, né, e nós lemos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11, que ele dizia assim, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e por último, a Laodiceia. Sabemos que a igreja da Laodiceia representa, a igreja de hoje representa a igreja de Laodiceia daquela época, né? E nós vemos ali que nos conselhos de Jesus para a igreja de Laodiceia, ele começa dizendo o seguinte, né? Conheço as tuas obras, porque elas não são quentes e nem frias, e porém mornas.
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso me preocupa muito, né? Porque se ela estivesse fria, isso significa pessoas que não têm conhecimento nenhuma do Evangelho. Pessoas que não sabem nada, o que o mundo está cheio, né? Por aí. Se elas estiverem quentes, são pessoas que são fervorosas, conhecem o Evangelho, têm cuidado, têm zelo por ele, né? Só que está no meio termo, está morno. Conhece, né? Um pouco, mas estão totalmente sossegados. Aí Jesus diz, né? Que ele não está suportando essa situação de ver um povo que conhece e que não está nem aí com a situação, sabendo dos resultados finais da situação da humanidade, do que vai acontecer, com as pragas que vão cair, com os enganos da besta, com todas essas coisas que vão acontecer, né? Com a perseguição, né? E perseguição como nunca houve antes, a Bíblia fala, tudo isso vai acontecer. Se não acontecer nos meus dias, poderá acontecer nos dias dos nossos filhos, dos nossos netos, e assim por diante. Mas então, Jesus está falando claramente ele está falando aqui no singular. Eu conheço a tua, né, as tuas obras. Está falando para mim. Eu tenho que analisar se as minhas obras estão quentes ou frias como cristão. Como o irmão João falou, que nós temos que nos preparar. Então, como eu estou, né, como cristão, como adventista do sétimo dia, que conhecem as leis de Deus, que conhecem os planos de salvação, né, e assim por diante. A preocupação é individual. Como eu vou preparar alguém sem eu estar preparado? Não é? Então é isso que me incomoda bastante. Eu estou falando por mim, né? Fica o recado, né? Realmente é algo simples, mas ao mesmo tempo também é complicado. Simples porque eu conheço, eu sei como devo agir na minha vida, no meu dia a dia. É complicado porque, mesmo sabendo como eu devo me proceder, eu não faço. Eu deveria fazer a minha parte e não faço. Ander? Sim, vamos lá. Deus, ele às vezes dá umas ideias assim bem na nossa cabeça que pode explicar como todo olho verá Jesus. Para quem estuda um pouco de astronomia e essa coisa toda, sabe que o canal de Órion, que é por onde Jesus virá, porque isso está escrito, ele fica próximo à linha do Equador, de uma maneira geral assim, que fica bem no meio da Terra. Se terremotos local, um terremoto, como teve um tempo desse, teve um terremoto aí que oscilou o eixo da Terra por conta do terremoto, então a Terra deu uma leve inclinadinha assim no eixo dela. Só um terremoto que aconteceu lá na região lá do Himalaia, lá, que aconteceu esse terremoto. Já faz alguns anos. Então o eixo da Terra foi movido, teve uma oscilada por conta desse terremoto. A Terra originalmente foi criada com o eixo vertical, porque não existia calotas polares, segundo o Patriarca de Profetas. Se não existia áreas congeladas, então o planeta estava estável. Então, se o nosso planeta voltar para o eixo original antes de Jesus voltar, pelo próprio giro, todo mundo vai conseguir ver Jesus voltar ao mesmo tempo, porque a Terra gira muito rápido. Outro ponto isso consegue explicar por que as montanhas vão cair sobre as cidades, porque as cidades todas vão ser destruídas, porque é como se houvesse um grande terremoto no mundo, mas não vai ser terremoto, pode ser o eixo da Terra sendo corrigido com a rotação, então isso cria uma instabilidade na crosta terrestre, porque balança um pouco com a força gravitacional naquela hora. Então, isso explica, dá para entender muita coisa que todo olho verá Jesus voltando, porque isso pode acontecer. E quanto a podermos, né, estar pregando e ampliando a palavra de Deus aqui nessa terra, diz lá em
Eita, deixa eu ver se eu não perdi. Diz lá, assim, refletindo a Cristo, página 7.4. Todos nós sabemos que isso já é um consenso entre nós, que o caráter que Deus quer desenvolver em nós é o caráter de Jesus. Que o caráter de Jesus é um caráter cuja vontade dele e a vontade do Pai estavam plenamente alinhados. Então, se nós podemos ter o caráter de Jesus, que esteve aqui na Terra e ele venceu, aqui, refletindo a Cristo, página 7.4, diz: o caráter de Cristo é um caráter infinitamente perfeito. Ele precisa ser enaltecido, precisa ser colocado em posição de destaque, pois ele é o poder, a força, a santificação e a justificação de todos que nele creem. Porque para nós podermos ser esse canal de bênção, nós precisamos refletir a Cristo. E como que nós vamos conseguir refletir a Cristo? Com o nosso caráter, não sendo mais o meu caráter, mas o caráter de Jesus. Isso é uma promessa que a gente pode ter. Quando tivermos, de fato, Jesus, o caráter dele desenvolvido plenamente dentro do nosso caráter, nós estaremos numa conexão tão grande com o céu que nós saberemos a quem ir e o que falar. E, ao mesmo tempo, esse caráter que Jesus tem para nos oferecer, muitos dos traumas que nós tivemos quando crianças, ou alguns traumas depois na fase adulta, esses traumas poderão ser curados. E aí, aquele marido ideal que tem que ter, que a gente vê lá no lar adventista, aquela esposa ideal, aqueles filhos ideais lá que a gente vê no lar adventista, que é o plano de Deus, vai ser plenamente compreensível a gente entender que aquilo ali é algo que pode ser nosso aqui na Terra já hoje. Basta a gente querer e acreditar. Silvio, até que horas? 10:10. Então temos 8 minutos aí para concluir aí a recapitulação da lição. Nós estamos um pouco atrasados. Vai até o João lá que ele quer falar também, fazer um comentário. Aqui na parte de segunda-feira, no finalzinho ali, uma pergunta. O que significa perseverar até o fim? E como fazer isso? Quais escolhas precisamos fazer todos os dias para não cair, como muitos fizeram e muitos farão? Eu entendo que perseverar é não desistir, não desanimar. Esse é no meu entendimento. Às vezes posso ter pensamento diferente dos irmãos, mas eu entendo que perseverar até o fim, não parar no caminho, não estacionar, seguir em frente. Irmão João? É interessante esse pensamento, né? O caminho é isso realmente, perseverar até o fim. E há um pensamento aqui, que eu achei um dos mais importantes da lição, que diz que no conflito cósmico somos mais do que espectadores. O Senhor nos chamou como povo adventista não para irmos direto para o céu, se fosse assim já teríamos ido. O Senhor nos chamou para prepararmos um povo para que seja preparado para a volta dele, para a volta do Senhor. Então nós devemos examinar, cada um examinar a nossa própria vida e ver se nós somos meros espectadores ou que posição nós estamos ocupando na obra de Deus nesses últimos dias. Não falo de grandes coisas, não falo, então não prego, estou fora do céu. Mas cada um tem que saber qual que é a sua posição. Nós temos várias formas de pregar o Evangelho. Nós podemos tornar, por exemplo, quem gosta de rede social, fica bastante tempo na rede social, torna o fútil em útil. Simples isso. Vou citar um exemplo. Eu participo do canal Informante, no Telegram, não sei quantos conhecem, o Benito conhece, né, Benito? Não sei quem mais conhece. E lá você vê como as pessoas estão interessadas nesses assuntos mais sérios, nesses assuntos mais profundos, relacionado com a verdade que Deus nos confiou. Eu estou sempre recomendando o livro Grande Conflito, muitas pessoas já conhecem o livro Grande Conflito. Então é levantado questões assim, esse dia foi levantada uma questão como falso profeta. Quem que é o falso profeta?
E teve mais de 600 comentários, deve estar não sei quantos, mais de 600 comentários das pessoas participando, pessoas pensantes realmente ali participando. Então ali eu tive a oportunidade de pregar, falar sobre o que nós estamos falando, sobre o grande conflito, indicar o livro Grande Conflito, e você vê a interação das pessoas, as pessoas respondendo. Então há várias formas de nós pregarmos o Evangelho. Nós devemos refletir, eu sou apenas espectador em tudo isso? Deus não me chamou para ser mero espectador. Nós temos uma parte ativa. Então nós devemos nos perguntar qual que é a minha posição. Eu estou perguntando para Deus que posição que Ele quer que eu ocupe. Então, perseverar até o fim também é isso, nós sermos ativos de todas as formas, de todas as maneiras. É isso aí, o João já entrou aí na parte de terça-feira também, né, já falando sobre isso, né, aqui fala sobre a ordens para marchar. Aqui, né, nesse grande quadro, né, fala aqui no começo do estudo de terça-feira, da história profética, né, não nos permite ficar sentados, não fazer nada enquanto os eventos se desenrolam. Bom, eu posso, né, não fazer nada, porque na minha cabeça a Bíblia diz que se eu não fizer, as pedras vão fazer, então deixa que as pedras fazem, né? Mas não é isso, né? Jesus quer que eu vá, né? Ele quer que você vá, né? Não é para ficar sentado esperando que os outros façam. São muitas situações, ou no trabalho, dia a dia, você trabalha numa equipe ali, um faz uma coisa, outro faz outras, daí você, como diz o pessoal, fica morgando o trabalho para que o trabalho seja feito, esperando que alguém faça e para você fazer menos. E sempre tem. Esse tipo de pessoa sempre tem em todo o âmbito, tanto no trabalho quanto aqui que nós estamos estudando, né? Que é o trabalho de pregar o evangelho para outras pessoas. Eu gosto muito da organização adventista. Desde que eu conheci a igreja, eu entendi que assim foram criados muitos departamentos relacionados ao dom de cada pessoa. Quem gosta de falar, quem gosta de se expressar, vai aí na frente, apresenta uma lição, faz um sermão, visita uma família e fala da palavra. Aquele que é mais acanhado, ele pode fazer um pão, fazer uma visita. O outro que é muito apressado, nunca tem tempo, ele pode parar na frente do portão de uma pessoa, fazer uma oração e ir embora. Então, assim, aquele que gosta de criança... Ou simplesmente entregar um folheto, né? Entregar um folheto, aquele que gosta de criança, participar de algum departamento infantil. Então, nós temos assim, hoje até foi criado recentemente o departamento dos homens, né? Ministério dos homens. Então, assim, tem o Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério dos Homens, Ministério dos Adolescentes, Ministério dos Jovens. Tem todo jeito de você participar disso, né? Porque até não querendo assim adiantar, mas quarta-feira diz assim, né? Que Deus ele quer usar o agente humano. Sim. Quando nós já vamos lá as 3 mensagens dos anjos, é simbólico para a nossa pessoa. Temos que fazer a nossa parte e assim, todos são convidados a participar desses departamentos. Seja adventista ou não, né? Ele pode estar participando desses departamentos para levar a mensagem de Jesus, do amor de Jesus às pessoas. José, há uma forma muito interessante de participar também, que é você ser um anjo da esperança. Sim. Pela graça de Deus, há 1 ano já eu participo. Você pode doar, dou R$20 todo mês, descontado ali, é super fácil de fazer. E você pode participar. Lembra quando Jesus falou do talento? Daquele que enterrou um talento? O Senhor falou, por que você não entregou aos banqueiros para que eles multiplicassem? Não é verdade? Se eu não estou indo, não estou fazendo, por que eu não entrego esse talento para que outras pessoas administrem ele? Né? Às vezes a gente vê histórias maravilhosas, pessoas alcançadas pelo novo tempo. Você fica contente, não é? Você não fica muito mais contente quando você vê que você participou. Eu tenho um pedacinho nessa história também, eu tenho uma participação. Então recomendo
Desde já, Anjo da Esperança, entra ali, super simples de fazer o cadastro ali. Dá R$5 que Vamos seja. participar, né? Com certeza. Nosso tempo está acabado. Eu sei que tem mais irmãos querendo fazer comentário, mas eu vou correr aqui, fazer mais uns comentários e encerrar a lição. A partir de quarta-feira fala sobre o descanso em paz, né? Muitas pessoas falam sobre a morte, né? Vai com Deus, entre outras frases, né, que as pessoas dizem, né? Mas no fundo, né, Jesus descreveu a morte como um sono profundo, que nós estamos ali sem saber nada, sem poder fazer nada. Como você pode aplicar essas palavras maravilhosas em sua experiência, nas suas provações e tribulações que estiver enfrentando? Aqui lá em Filipenses 4:4-6, a vida é cheia de tensões, provações e lutas. Ninguém escapa dessas coisas. Certamente o apóstolo Paulo também não escapou. No entanto, o objetivo do apóstolo é nos dizer que, mesmo com tudo o que suportamos hoje, podemos nos alegrar com o que recebemos em Cristo e, de fato, encontrar descanso para o nosso coração hoje. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar os seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão, os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão vestidos de imortalidade. Amém? E nós também, que se nós não conseguirmos chegarmos até a vinda de Cristo, né, que nós possamos ser ressuscitados para a imortalidade. Amém? Irmãos, qual de vocês aí já sentiu que estava no meio de uma grande batalha entre o bem e o mal? Acho que todos nós já sentimos assim, né? Por quê? Porque é uma verdade, né? Estamos em uma grande batalha. Por isso, na confusão dos eventos, podemos facilmente perder o quadro geral do plano de Deus. O que Ele planejou para nós e este mundo. As guerras, turbulência política e desastres naturais podem nos causar terror e desamparo. Mas a orientação profética de Deus pode nos ajudar a ter um panorama geral de para onde estamos indo e como queremos chegar lá. Você confia nele para te guiar nesta jornada? Vamos cantar agora o hino Grande Comandante, de número 345. Cristo nos será, nesta guerra santa, frente marchará, nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater, nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus.
Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão Entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, abençoa que nós possamos estar preparados, que nós possamos levar a Tua mensagem a outras pessoas, não ficar sentados no banco, deitado no nosso sofá, na nossa cama, mas sim, trabalhar para o Senhor. São diversas formas, nós sabemos, mas muitas vezes não queremos. Senhor, ajuda que o Seu Santo Espírito nos liberte dessa preguiça, que nessa preguiça espiritual, que nós possamos ser fervorosos e levar a Tua mensagem. É isso que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.